Boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês. Espero que esse vídeo os encontre gozando da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Leio Ezequiel 33:11, que diz o seguinte: Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Meus irmãos, eu creio e imagino que muitos crentes, nesse momento de aflição e medo, ao invés de trazerem a mensagem de esperança, têm trazido mensagens de pavor e medo, ampliando toda essa questão à luz de uma interpretação errada da Bíblia que diz que tudo que vivemos são sinais da vinda de Cristo ou sinais dos últimos tempos. Isso não pode ser sustentado biblicamente. E rapidamente, em 2 pontos. Primeiro, porque os últimos tempos começaram quando Jesus subiu aos céus. E desde lá nós aguardamos a sua vinda. Desde lá os sinais já começaram a ser dados. E os últimos tempos foram inaugurados com a subida de Jesus aos céus. Em segundo lugar, porque o próprio Jesus, antes de subir aos céus, nos avisou ou nos ensinou que nem mesmo ele sabia a hora exata, o dia exato em que ele voltaria dos céus. Apenas o Pai saberia ou sabia a ocasião em que isso aconteceria. Ele viria como ladrão, sem avisos, ele viria como um relâmpago, rapidamente. Quando você menos percebeu, o relâmpago chegou. A questão, então, é que nós precisamos entender tudo o que estamos vivendo não como sinais da última vinda, mas como sinais de um juízo de Deus. Sinais de um Deus que se ira contra o pecado do homem e que se opõe à maldade humana. Sinais de um Deus que não é conivente e não comunga com o pecado que há em nós e, portanto, derrama sobre o seu povo juízo para que ele perceba, para que o povo perceba o quanto se afastou dos caminhos e da vontade de Deus. Quando eu olho para as questões que têm sido levantadas e para as discussões que se levantam com relação ao coronavírus, eu percebo um pouco mais disso. As pessoas elas não estão brigando ou discutindo como podem salvar umas às outras ou como podem manifestar o seu amor e a sua misericórdia às outras, mas elas estão brigando para saber como podem voltar a ganhar dinheiro, porque sem dinheiro ninguém vive. Não nego o fato de que sem dinheiro ninguém vive, mas também não acredito que não dê para viver sem tanto dinheiro assim. Mas a questão em si é que esse juízo de Deus traz consigo uma mensagem, e é a mensagem que o profeta Ezequiel nos traz no seu capítulo 33, versículo 11, e é essa mensagem que eu quero deixar com você. A mensagem que diz que em trazendo juízo sobre o povo, Deus não tem prazer na morte dos perversos, mas Ele deseja, anseia que estes se convertam, estes se voltem a Ele, e é por isso que o juízo vem sobre o povo, para que o povo se converta, para que o povo se humilhe, para que o povo se arrependa e volte-se ao Senhor. Portanto, nesse tempo de reclusão, nesse tempo de juízo, nesse tempo de pesarmos e ponderarmos as nossas prioridades enquanto cristãos, nesse tempo onde as pessoas que não são cristãs são convidadas também a pesar as suas prioridades, os seus sonhos, os seus propósitos. Nós somos convidados pelo próprio Deus, não a morte, mas a vida que vem através do arrependimento. Então o convite do profeta é claro: convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque, pois, haveis de morrer, ó casa de Israel. Convertei-vos do vosso egoísmo, convertei-vos do vosso amor ao dinheiro, convertei-vos da vossa falta de confiança a Deus, porque o juízo vem para que nós aprendamos a descansar e a confiar no nosso Deus, o único Deus verdadeiro, no qual nós temos vida e vida abundante. O juízo vem para a vida e não para a morte. O juízo é um convite ao arrependimento. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar. E vamos orar para que nesse tempo de juízo nós experimentemos
a conversão verdadeira. Senhor, nos abençoe e converta-nos. Quebrante o nosso coração, aproxima-nos de Ti. Mude as nossas prioridades, mude os nossos valores, mude tudo que temos e somos, para que anunciemos com nossas próprias vidas e experimentemos em nosso próprio viver a vida que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Continue orando em família, continue buscando a Deus junto dos seus e orando por aqueles que precisam vão ser colocados numa lista aí no grupo da igreja.